Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría poder encontrar a cada uno de ustedes nuevamente en canal de YouTube de Seiichi Noye en español para juntos estudiarmos la enseñanza de Seiichi Noye. Como hacemos siempre, vamos a empezar nuestra reunión haciendo una oración del libro Mis Oraciones, de autoría del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. Entonces, pido a todos ustedes que, por favor, acompanhem mentalmente em posição de oração. Oração. Oração para tomar consciência da capacidade infinita. Deus me proveyó de todas as coisas. Muchas gracias. Deus me dotou de sabedoria infinita. Muchas gracias. Deus me protege com su amor. Muchas gracias. Deus me concedió infinita vida. Muchas gracias. Deus me proveyó de todas las cosas. Muchas gracias. Deus me dotou de sabedoria infinita. Muchas gracias. Deus me protege com amor infinito. Muchas gracias. Deus me concedió vida infinita. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Es una alegría estar juntos para estudiar la filosofía de Seiichi Noye maravillosa. Hoy vamos a estar estudiando el libro Invitación a la Prosperidad, volumen 2, el capítulo 1. Y es un capítulo realmente maravilloso y él empieza hablando exactamente así. Estos son também este livro é de autoria do Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. Este é o capítulo 7. E o título, Deseando realizar a perfeição da imagem verdadeira. Nós utilizamos a oração ou a mentalização para livrar-nos das enfermidades e desdichas, ou para evitar esses conflitos. Sin embargo, não é a oração nem a mentalização que los eliminam. É incorreto pensar que Deus nos salvará movido por orações ou meditações. A oração e a mentalização nada mais são uma afinação mental, é decir, uma preparação básica para que nossa mente se oriente cada vez mais hacia Deus e sintonize com a vibração espiritual de salvação de Deus. Assim como as ondas de las emisoras de rádio estão aqui presentes em este momento, aunque las sintonizemos adequadamente ou não, também a felicidade que Deus nos concedeu está presente aqui em este momento, aunque recemos ou não. Ou seja, o Espírito de Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, está enviando para nós suas vibrações de sabedoria, amor, salvação, não? E há aparato como de la rádio que vai sintonizar com o canal de Deus, assim como nós em casa estamos sintonizados com a TV ou com a rádio, temos que sintonizar, buscar neste selector o número de la rádio FM tal, la rádio de México, la rádio de Panamá, de Argentina, de Uruguai, de Paraguai, de Peru, de Bolívia, de Nicarágua, enfim. É necessário ter este aparato para sintonizar. Pero as ondas de la rádio estão sendo transmitidas desde há tempo, não? Pero para sintonizar, o único meio é entrar em la mesma frequência. E nós utilizamos um aparato chamado mente. E a mente do homem é este aparato que pode sintonizar com as ondas de salvação de Deus, com a vibração de Deus, quando nós também cambiamos nossa maneira de pensar e de sentir. Quando sentimos como Deus, quando pensamos como Deus, captamos imediatamente a salvação. Não é maravilhoso?
A felicidade sempre está aqui presente, e se ela não se hace visível, é porque não la sintonizamos adequadamente. Se la sintonizamos, a felicidade se concretizará. O medio para efectuar esta sintonização é a oração, é a meditação Shinsokan. Mira, então, de verdade, não é que vamos utilizar uma oração para cambiar algo que está manifestado agora. Nós vamos utilizar nosso aparato mental para sintonizar com esta vibração perfeita de Deus e, naturalmente, actuar como Deus. Aí, quando começamos a actuar como Deus, todo se desenvolve da melhor maneira possível. Quando adquirimos a convicção de que somos hijos de Deus, que dentro de nós vive a vida de Deus, que Deus vive em nosso interior, temos em nossas mãos a fuente originária de toda a felicidade. Em verdade, a imagem verdadeira de nossa vida não é a vivência do homem carnal. A vivência do homem carnal simplesmente é um fenômeno. O fenômeno não é o aspecto verdadeiro, simplesmente é uma imagem aparente. Mientras não reconozcamos que nossa imagem verdadeira é hijo de Deus, nossa ilusão desenhará imagens de situações desdichadas, e estas desdichas, traçadas em la mente, aparecerão materializadas em el fenômeno. Se verdadeiramente conscientizamos que somos hijos de Deus, se percebimos que Deus é originalmente perfeito, infinito, harmonioso e saudável, e que as desarmonias não têm existência real, nossa vivência fenomênica também se volverá perfeita. Todas as desarmonias desaparecerão, a vida se volverá rica, o corpo será saudável. Então, o professor ele explica aqui que é importante, então, negar o fenômeno manifestado, afirmar a imagem verdadeira da vida que é perfeita e entender que este corpo não é a imagem verdadeira de minha vida, é solamente um aparato que algo chamado vida de Deus que se individualizou através de José Maria Coelho em este momento e utiliza este corpo físico para cumprir com uma missão. A missão mais importante é a missão de viver Deus em nossa vida. Não? Aí o professor escreve: os problemas e dificuldades são oportunidades para seu autodesenvolvimento. Não devemos temerles a los problemas, pois eles existem para ser resueltos. Depois de solucionados, surgirá um mundo muito mais luminoso. A maioria das pessoas, quando enfrentam alguma dificuldade, suelen temerle como se fosse sua pior inimiga. Não obstante, a dificuldade é como uma bomba de sucção que extrai a capacidade que existe em nosso interior. É como um esmeril para polir nossa beleza interna. Reflexionando sobre o passado, muitas vezes percebimos que se não fosse graças a certos problemas, talvez não hubiésemos chegado à posição que alcançamos no dia de hoje. Se não tivéssemos passado por diversas dificuldades desde que se iniciou a vida em la faz da terra, talvez não teríamos tanta tecnologia, tanto desenvolvimento como temos no dia de hoje. Então, é importante a conscientização plena de que eu não sou um corpo carnal limitado. Este límite é um límite de tempo e espaço necessário para que minha vida, o espírito que comparte a vida de Deus, recebeu para projetar em la faz da terra este corpo físico para cumprir a missão. E por isso é importante, então, compreender que este corpo físico que temos, de verdade, é um templo onde habita a vida sublime de Deus. E por isso, quando temos este conceito, ao mirarmos a nós, não vemos mais como um ser limitado, mas nos vemos, sim, como algo infinitamente grandioso. Porque sou vida de Deus, se sou vida de Deus, em verdade, sou uma vida eterna, sou espírito vivendo na experiência humana.
Aí então ele disse assim, em la página 25, ao compreender que todo é Deus, usted também compreenderá que seus padres, su cônjuge, sus hijos, sus empleados, incluso hasta quienes aparentemente se presentam como sus enemigos, são manifestações de Deus. La explicación del porqué de la aparición de Dios en estas formas es la siguiente. Deus é espírito, e o espírito, em sentido lato, é um oceano mental. Quando nossa mente emite ondas vibratórias, estas ondas mentales se transformam em imagens por intermédio do oceano mental. Desta forma, nossa própria imagem verdadeira se projeta a nosso alrededor, como se nos reflejássemos em um espejo. Hasta o inimigo, em la realidade, não é um inimigo. Em sua natureza interna, é hijo de Deus. O pensamento que usted tuvo de Él se projetou e se manifestou em la imagem falsa chamada inimigo. Em el mundo de la imagem verdadeira, de ninguna forma há inimigos. A imagem verdadeira que está em el interior de Él é o próprio Hijo de Deus que há em nós. Por lo tanto, se lo reverenciamos como Hijo de Deus, em Él se manifestará a natureza verdadeira de Hijo de Deus. Há muitos anos, eu fui em um departamento aqui de Brasil orientar uma atividade. Em esta época, trabalhava em la Associação de Jóvenes de Seichoné, há anos, não? E me quedei na casa de uma professora de Seichoné. E quando a professora saiu para seu trabalho, ela me disse: mi vecina, professor, mira, mi vecina, ela tem um desejo. O desejo de mi vecina é quedar-se embarazada e quer que você vá hasta allá para... Disse, ¿para quê? Ela disse, é para orientação personal. Bueno, aí pensei, bueno, menos mal, não? É para orientação personal, eu posso ir-me, não? Aí fui para orientar e a senhora estava solita em casa, seu marido, sua esposa estava trabalhando, não? Aí então, ela começou a falar e começou a falar de sua suegra e falava coisas terríveis de la suegra. E eu disse, bueno, se você quer quedar-se realmente embarazada, você tem que agradecer a origem de sua vida e a origem da vida de seu marido maravilhoso, que é a mamá. Se não tivesse a suegra, não havia marido, você estava solteira, não? Então, por favor, vamos fazer oração para perdonar. E ela dizia, não, professor, porque ela é uma bruxa, porque ela não sei o quê. Disse, bueno, eu tenho que sair para orientação personal em Seichonoye e não posso quedar-me muito com você. Então, eu estava com este livreto de Shinsokan. Aqui está a oração que vai fazer com que você se quede embarazada. É a oração para perdonar. E vou ensinar. Vamos, cerre os olhos e repita comigo. Suegra querida, eu te perdoné. Não escutava nada. Repita, por favor. Suegra querida, eu te perdoné. E eu não escutava nada. Quando mirei os olhos, aparecia um perro louco delante de mim. E não repetia a oração. E eu disse, bueno, senhora, vamos cambiar um pouquinho, então, não, a oração. Aí isto eu aprendi em um livro do professor Katsumi Tokuhisa. Ela não lograva dizer, suegra querida, eu te perdoné. Então eu dizia, suegra, su bruja, eu te perdoné. E ela gritava nesse momento, su bruja, eu te perdoné. Aí disse, vai treinando, hasta que um momento vai cambiar. Isto em seu coração. Não é a suegra que vai cambiar, é seu coração que vai cambiar. E aí fui a ser a conferência e quando eu regressei a São Paulo, isso era um mês de abril, em junho mais ou menos, a professora, onde estava em la casa, me chamou por telefone e disse, professor, você não imagina que a mulher está embarazada, não? E graças a Deus, que bendição e não sei o quê. E eu me quedei muito contente, não? E passado anos, depois fui a viver em Santa Tecla. Quando regressei, um dia fui a este departamento a ser uma conferência. E para minha alegria, a pessoa que eu havia orientado de verdade,
hoje já é professora de Seichonoye. E ela foi orientar comigo lá conferência para Paloma Blanca. Então, ela começou a falar, ¿no?, de la harmonia em seu hogar. E ela falava algumas coisas. E havia uma senhora que estava aí de oyente. E toda hora levantava as mãos e dizia: mira, temos que melhorar isso em casa. Temos que fazer isso em casa. E eu comecei a quedar-me enojado com a senhora que toda hora estava fazendo interferências na charla da professora. Bueno, quando terminou todo, descobri que esta senhora era a suegra. E perguntei para a professora: e como está? É a sua suegra? Sim, professor, ela é a deusa do amor. Quando ela me disse: professor, ela é a deusa do amor, eu pensei: Deus mío, para mim ela não cambiou nada. Pero como a senhora hizo a prática de orientação de Seichonoye, dentro de seu coração, já não havia mais rancor, não, de sua suegra. A suegra não precisou cambiar. O que é necessário é cambiar sua capacidade de amar, sua capacidade de sentir Deus em sua vida. Porque quando você sente Deus em sua vida, você não juzga o outro. Você não sai juzgando o outro. Você imediatamente se põe em lugar do outro. Sente o dolor do outro. Sente a tristeza do outro. E pensa: que tristeza será que minha suegra traz em seu coração para ser tão dura assim? Que tristeza será que meu marido traz em seu coração para todos os dias volver totalmente alcoólico para a casa? Que tristeza será que tem meu hijito que se envolveu na drogadicção? Então, não salimos juzgando mais as pessoas e nos ponemos em lugar do outro. Sentimos o dolor do outro e, no momento que sentimos este dolor, imediatamente lo compreendemos. E quando lo compreendemos de verdade, estamos simplesmente envolvendo a todos em aquela atadura do amor. Estamos fazendo com que cada um sinta Deus realmente em sua vida. Aí manifesta a imagem verdadeira, perfeita de Hijo de Deus. ¿Está bem? Assim, o professor, ele explica que el mundo del fenómeno, todos os acontecimentos surgem e passam dentro da dimensão de tempo e espaço. Entanto, em el mundo de la realidade, todas as coisas já existem em estado perfeito, transcendendo o tempo e o espaço. Ok? E para captar isto, é importante treinar a meditação Shinsokan. Aí depois, mais adelante um pouquinho, o professor vai falar justamente sobre para receber facilmente a orientação de Deus, em la página 30. E diz assim: é necessário que conscientemente nos coloquemos em total união com Deus para que Ele se manifieste plenamente dentro de nós. Quando surja algum problema, confesse-lo a Deus. Repita várias vezes o canto evocativo de Deus: ó Deus Padre, que das vida a todos os seres viventes. E sinta que a sabedoria de Deus flui hacia seu interior. Em seguida, coloque-se em atitude passiva e receptiva. Tome o livro Invitação à Felicidade e mentalize: Deus indicará a página e dirá o que devo fazer. Assim, com o espírito livre de qualquer outro pensamento, abra o livro. As palavras que se encontram aí lhe darão a sabedoria necessária para a solução de seus problemas. Ok? E outra coisa muito importante também, para vocês que já conhecem a ensinança de Seichonoye e que têm este livro, explicações detalhadas da meditação Shinsokan, em la página 175 de explicações detalhadas da meditação Shinsokan, há ali uma prática de meditação Shinsokan para unir-se a Deus. Então, esta prática de meditação Shinsokan, ou meditação Shinsokan para reverenciar a seu Deus interior, é algo muito importante hacerlo. Então, cambie uns dias, não? Deje de fazer a meditação Shinsokan, la normal,
y haga esta práctica de la meditación Shinsokan de la página 175 del libro Explicaciones Detalladas de la Meditación Shinsokan. Usted va a sentir algo maravilloso, va a sentir la unión con Dios, va a sentir firmemente Dios en su vida, ¿ok? Y ahí, un poquito más adelante, hay una orientación que el profesor sagrado maestro Masaharu Taniguchi nos indica, en la página 40. No se debe pensar que males como las desdichas, las catástrofes y las enfermedades tengan existencia real. De hecho, mira qué importante, de hecho, ellas existen como fenómeno o como imagen proyectada. Mira qué interesante. La religión no considera la vida desde el aspecto fenoménico. La religión transcende el fenómeno y alcanza directamente la esencia, la imagen verdadera. A través de la religión, en un salto, nos lanzamos en la imagen verdadera. La afirmación de Cristo, mi reino no es de este mundo, significa que los religiosos no abordan las cosas desde la perspectiva del fenómeno. En el nivel del fenómeno, la medicina trata la enfermedad con medicamentos. En el nivel interno, la religión se centra en la perfección de la imagen verdadera y hace que esta perfección emerja desde nuestro interior hacia la superficie del fenómeno con el fin de que la dolencia automáticamente entre en el proceso curativo. Así es la cura por la religión. Este proceso curativo puede manifestarse en forma de acción humana y no excluye necesariamente el tratamiento médico. Elegir un buen médico y emplear los remedios apropiados também formam parte de este processo curativo em que o pensamento se transforma em ação. Por isso é importante não quedar peleando com a medicina. É importante compreender que por detrás deste aspecto aparente da pastilha, do medicamento, há aqui o quê? Através deste tratamento, há o amor de Deus. O amor de Deus que vai tranquilizar meus familiares, sabendo que estou cuidando deste corpo físico material. Então, você vai estabelecer a harmonia dentro do hogar. A harmonia manifesta a Deus e quando manifesta a Deus, há a curação. ¿Ok? Más adelante, aí há uma coisa muito interessante aqui, que eu me quedei assim, bastante emocionado, não? De ler, quando estava estudando, é que o professor, ele nos explica algo aqui, que diz assim, a prosperidade infinita é uma consequência da convicção. El hombre es hijo de Dios. Aparentemente viene de las manos de otras personas. Sin embargo, esto es simplemente un proceso de realización. Y no significa que hayamos robado la riqueza del fulano, pues la riqueza en verdad es la convicción materializada. Aí ele disse assim, para que usted conscientize la riqueza de hijo de Dios, para que usted capte la riqueza del Hijo de Dios que está en su vida, ele dice, es necesario hacer como la abeja, la reina, ¿no? Y captar, ¿no? El contenido, ¿no? De todo lo que es riqueza. Y ahí entonces ele dice, por ejemplo, hay una página aquí que dice que hay muchas personas que tienen una casa, pero não têm hogar, porque não captaram a essência do hogar. A essência do hogar é poner em lugar adequado todos que desempenham as funções. A função de Deus é representada dentro do hogar por nossos padres. Aí ele disse, quando não há esta compreensão de que dentro de nosso hogar, os representantes de Deus fisicamente são nossos padres, há
uma falsa interpretação e este hogar, por mais bens materiais que tenham, tem sempre desarmonia, enfermidade e não vivem bem. Pero quando compreendemos este conceito de que, ao agradecer, ao reverenciar a vida de Deus que habita dentro de papá, de mamã, ao saber que papá é Deus, que mamã é Deus, manifesta-se a grande harmonia. E aí, em um livro para realizar o amor e a oração, há um relato de experiência que gostaria de compartilhar com vocês, justamente por isso, não? Justamente porque o professor, em este livro que estamos estudando, Invitação à Prosperidade, ele disse que é importantíssimo compreender que para que manifeste prosperidade, saúde, harmonia dentro de nosso hogar, é importantíssimo compreender que nosso Padre é Deus, que nossa Madre é Deus. Aí ele conta o relato, este é um livro do Sagrado Maestro Seiichi Taniguchi. Ele comenta, outro dia fui à academia de Tobita-kyu, em Japão, e ouvi o relato da experiência da senhorita Nishikawa. Ela odiava profundamente a seu padre, porque ele bebia muito, e quando se embriagava, rompia platos e com um martilho golpeava um por um dos vidros da ventana. Sua madre preparava alimentos para muitas pessoas, e o padre chegava hasta tirar todo ao suelo antes de servi-lo. Ela se moria de pena por sua madre e hasta chegou a dizer a sua irmã gemela: matemos a nosso padre. Pero concluyeron que isso traeria mais desdicha a la família e desistiram de la idea. A violência del padre embriagado se agravou cada vez mais e decidiram interná-lo a um hospital psiquiátrico. A senhorita Nishikawa lo acompanhou ao hospital, pero como ele é uma pessoa muito tranquila, quando está sóbrio, em pouco tempo le deram de alta. Sin embargo, em casa, começou a beber novamente e se puso violento. Para impedir que sua esposa se fuese, ele estropeou suas roupas e seus sapatos, não? Assim, a tristeza da senhorita Nishikawa continuou, hasta que um dia, aí esta tristeza hizo com que esta senhorita contrajo tuberculose e se debilitou totalmente. Isto também demonstra que o estado mental se projeta em el cuerpo, pois o sentimento sombrio e triste de ela hizo que se enfermase. Aí então ela conheceu a ensinança de Seiichi Onoye e percebeu a gravidade desse pensamento e brotou em ela o desejo intenso de redimir-se desse pecado e curar-se dessa doença. Assim, ela conheceu as ensinanças de Seiichi Onoye, que predica a verdade: reconcília-te com todas as coisas do céu e da terra. Pero por mais que tentasse reconciliar-se com seu padre, quando veia a figura desse padre alcoólico e quase enlouquecido, não lograva de nenhuma forma perdoná-lo. Assim sofria com o dilema de não poder cambiar sua mente em ilusão, através da mente em ilusão. Em essa oportunidade, se inteirou do seminário de treinamento espiritual realizado na Academia de Tobita-kyu e se foi imediatamente a Tóquio. Aí começou a viver na academia, pero ao começo não podia deixar de odiar a seu progenitor, nem agradecer-lhe. Pouco a pouco, foi compreendendo que o homem é filho de Deus e que todos foram criados de modo perfeito e harmonioso. E aí, com o passar do tempo, começou a ser a meditação Shinsokan de reconciliação. Papá, eu te perdonei, tu me perdonaste. Papá, perdona-me, perdona-me, perdona-me. Um certo dia, quando estava em la academia, recebeu uma carta de seu padre, a qual manifestava palavras carinhosas de amor, jamais recebidas hasta este entonces. E também recebeu uma encomenda de ele com várias coisas que ele mesmo empaquetou. O que mais lhe surpreendeu foi a missiva da família, em la que lhe contavam que seu padre ultimamente estava muito carinhoso com todos, não bebia mais nem uma gota de bebida alcoólica e trabalhava em el campo como se houvesse renascido. Foi um verdadeiro milagre. Aquele padre que bebia tanto parou de hacerlo e se volvió carinhoso. Bueno, aí ela então hizo a prática, começou a praticar cada vez mais,
também curou seus pulmões, recebeu a cura divina e começou a viver em harmonia. Então, queria dizer a cada um de vocês, não, que é muito importante, cada um de vocês, que é muito importante ter em conta, não, que a vida que se manifiesta em nós é uma vida perfeita de Deus. E esta vida perfeita de Deus manifesta-se de maneira figurada em la aparência de nossa vida, através do papá, através de mamá. Então, quando nós miramos ahorita para papá, para mamá, já não vamos mais mirar com os olhos carnales, sino com a mente de la imagem verdadeira e ver por detrás de la aparência fenomênica, ver Deus através de papá, ver Deus através de mamá. Ah, papá é a manifestação de Deus, mamã é a manifestação de Deus. E assim, então, procurar viver todos os dias de nossa vida a ensinança de Seichonoye, para que realmente vamos poder, através desta prática, sentir realmente Deus em nossa vida. E aí, então, ele disse assim, Deus é o todo de tudo. El hombre, como é hijo de Deus, heredou todas as riquezas. Por lo tanto, não há necessidade de buscar a riqueza fora. Todo já está dentro de você. Não buscar a riqueza fora não significa que não se deva trabalhar fora de casa. Se trabalhamos de tal maneira que nossa vida interna se elogie a si mesma, como que dizendo, lo hiciste muy bem, então todas as coisas necessárias vêm e se completam naturalmente, como se houvéssemos accionado a chave automática que abre a porta do tesouro infinito. E para acionar esta chave, para abrir a porta deste tesouro infinito, é necessário escuchar sua voz interior, a voz interior de Deus que habita dentro de você, a voz interior que diz, lo hiciste muy bem, está perfeito assim. Agora, se está em remordimiento, enojado, aburrido por ter hecho alguma coisa, esta é a voz de seu Deus interior dizendo, estás equivocado. Então, tienes que cambiar sua atitude mental delante desta situação. E por isso é importante a prática efetiva de la meditação Shinsokan. Em este relato de experiência, nós escutamos que a senhorita Nishikawa foi participar de um seminário de treinamento espiritual. Por que hacemos seminário de treinamento espiritual? Para treinar nossa mente, para volver nossa mente para a imagem verdadeira de Hijo de Deus, que já existe dentro de nós, pero olvidamos. E agora, o seminário de treinamento espiritual nos hace despertar para esta força gigante que habita dentro de nós, que é a força de Hijo de Deus. A força de Hijo de Deus que olvidamos, porque quedamos mirando solamente a parte fenomênica das coisas. E pensamos, isto que está aqui é a pior coisa da vida. Esta enfermidade é peligrosa, é mais forte que a vida de Deus, e não lo é. Porque Deus é vida infinita, que Deus é força infinita, e se manifesta algo, talvez porque estamos passando por um processo de purificação, que bueno, então a Deus já manifestou, já salió, já cumpriu com sua missão. Adelante, vamos continuar a vida. Agora, se olvida de esto, mira para o fenômeno manifestado e pensa, isto me hace sofrer, eu tenho medo desta enfermidade, eu estou sem trabalho, eu estou sem marido, eu estou sem embaraço, eu estou sem estudo, eu estou, sou um pobrecito, o último do mundo. Tudo isto que você tem em sua mente são, na verdade, conceitos equivocados justamente porque olvidamos de Deus. Então, nós agora, o que devemos fazer? Simplesmente volver nossa mente para a origem de nossa vida, que é Deus.
manifestar Dios en nuestro cotidiano, manifestar la vida de Dios en este momento que estamos ahora, vivendo em la mais grande academia de treinamento espiritual. Não pensem ustedes que a mais grande academia de treinamento espiritual é a academia de Ibiúna em Brasil, de Santa Tecla em Brasil, do Templo Matriz de Nagasaki, a academia de Tobita-Kyu em Japão. Não, a maior, a mais grande academia de treinamento espiritual chama-se Nuestro Hogar. Nuestra casa é nossa maior academia de treinamento espiritual. Porque é justamente em nossa casa que temos os mais grandes maestros que estão aí para nos ensinar. Papá, mamã, suegro, suegra, hijo. E a vezes não vem ensinar solamente com palavras de amor, senão aparece como a aparência falsa de suegra bruja, a aparência falsa de hijo drogadito, a aparência falsa de falta de trabalho, a aparência falta de uma grande desarmonia. Pero quando nós regressamos à casa do Padre, hacia a casa de Deus, nossa mente, a casa de Deus, aí então Deus se manifesta e aquilo que é falso desaparece. Desaparece porque vai aumentar nossa capacidade de amar, nossa capacidade de reconhecer este Deus perfeito que habita em minha vida e que vai reflejar em todas as pessoas que estão a meu redor. Por isso que nós temos uma invitação muito especial para cada um de vocês que estão agora em este canal de YouTube e queremos também que vocês, por favor, nos ajudem a divulgar para que todos participem de um seminário de treinamento espiritual que vamos fazer virtualmente por este mesmo canal. E aí, então, quero agradecer a vocês por terem participado da charla de hoje. E também quero pedir para vocês que escutem o mensagem, a invitação que vamos fazer ahorita para vocês e depois regresso para as perguntas e respostas. ¿Ok? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a responder las preguntas que nos hicieron. Aquí está. Bueno, aquí hay una pregunta de Adela Gómez. ¿Por qué mi hija no tiene suerte en la vida? Bueno, señora Adela, su hija no tem suerte en la vida. Usted es Dios en la vida de su hija. Entonces, con el poder de la palabra, con el poder de sus oraciones, usted puede cambiar esta situación. Entonces, empiece a decir, ¿no? Mi hija, eres hija de Dios, es perfecta, saludable, tiene mucha suerte, tiene un corazón bondadoso. Eres hija de Dios, perfecta, saludable. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi hija, tú eres hija de Dios. Gracias, mi hija, tú eres hija de Dios. E com estas palavras, com esta atitude mental, você vai cambiar a vida de ela e coisas bueníssimas vendrão, seguramente, ok? E para sua hija, regale para ela uma revista Seja Feliz de Seiichi Onoye, para que ela empiece a ler. E você, dentro de seu hogar, como falamos agora na charla, empiece a ser, não, de seu hogar, a academia de treinamento espiritual. E use palavras buenas, palavras de bendição, palavras de alabança. Aí, em este momento, vai manifestar a perfeição de Hijo de Deus. ¿Está bem? Muitas graças. Aqui há uma pergunta que vem de Espanha, de Belén Sánchez. Que me gostaria que me pudesse orientar sobre um problema que tenho de alergias ao pólen e a los ácaros. Muchas gracias. Bueno, alergia generalmente têm pessoas que são muito corretas. Pessoas que, quando digo, este vaso é de plata, e a pessoa diz, não, eu digo, é de vidro, e a pessoa, não, é de plata.
E como ela é muito correta, ela tem, não é plata, mas todos sabemos que é vidro. Pero como é muito correta e disse, mira, póngalo em meio da mesa. Eu pongo aqui e para esta pessoa que sofre de alergia, el meio da mesa, mira, é aqui. O vasito não saiu do lugar, pero para ela, por ser muito restrita, muito dura com sua mente, a vezes manifesta estas alergias. Então, para curar isto, que deve fazer? Em primeiro lugar, mire para si mesma como hija de Deus. Sou hija de Deus, perfeita, maravilhosa. Deus me ama muitíssimo. Graças Deus, graças Deus. E empiece a treinar sua mente para ter mais gratidão a todas as pessoas, coisas e hechos. Agarre um quaderno quadradito, não? Que tem as linhas quadraditas e empiece com X. Muitas graças, muitas graças, muitas graças, muitas graças, muitas graças, muitas graças, que seguramente isto vai desaparecer. Está bem? Graças por nos escrever. Muitas graças. Aí, depois, há uma outra que diz que é da professora Marcela Tamaque, de Argentina, que diz que há uma abuela que necessita orientação para seu neto que está em las drogas e se junta com malas companhias. Vive junto com sua mamá solamente porque seu papá se foi com outra mulher. Bueno, mira, em primeiro lugar, não são as malas companhias que é a origem do problema. A origem do problema é que houve um desencontro de amor e o hijo está manifestando esta carência afectiva em la drogadição para chamar a atenção de los padres. Então, ele vive com sua mamá. Então, a mamá pode fazer uma oração de reconciliação para o hijo em nome do padre e de ella. E dizer, hijo querido, papá te ama muitíssimo, te queremos muitíssimo, papá te ama. Papá já te perdonou, você perdonou a papá. Mamã já te perdonou, você perdonou a mamã. Fazendo este tipo de oração, o coraçãozinho deste jovencito que está sofrendo com esta situação, esta carência afetiva vai desaparecer, vai manifestar a imagem verdadeira, perfeita de Hijo de Deus e vai manifestar a curação. E vai desaparecer a drogadição. Está bem? Oriente, por favor, professora, esta senhora para que haga desta maneira. Há aqui uma outra pessoa também, nossa amiga também de Argentina, que pergunta, professor, buenas tardes, muchas gracias. Uma amiga necessita orientação, já que seu sobrinho de 12 anos lo internaram por leucemia. É seguro, você tem que perguntar para ela se não há aí uma desarmonia entre parejas em este hogar. Em esta casa, seguramente há uma desarmonia entre parejas. E o hijo sofre por isso. Então, quando os padres se reconciliarem e também fazerem a oração de la lectura de la sutra sagrada para os antepassados com bastante amor, a leucemia vai desaparecer. Está bem? Muitas graças. Miriam Elizabeth Souza. Professor José Maria, por favor, necessito que me oriente em como ajudar a minha madre para que ela aceite sua enfermidade, Parkinson, para que ela aceite seus cambios desde el 2013. Bueno, Miriam Elizabeth Souza. ¿No? La mamá aparentemente está manifestando uma enfermidade chamada Parkinson como um ángel del cielo para orientar a cada um de ustedes em seu hogar. Então, não tenha em mente a necessidade de cambiar a sua mamá. Pero, por favor, aumente sua capacidade de amar a sua mamá, de entender a sua mamá. Mamá agora manifestou-se como na enfermidade de Parkinson, como um ángel para nos ensinar algo. Não é para quitar, não é para hacernos sofrer. Mamá, te amo muito, te quero muito. Graças, mamá, graças, mamá, graças, mamá. Seguramente esta atitude mental vai manifestar a curação. Está bem? E em estes casos também é muito importante ver se não houve uma situação de uma peleia muito forte em uma determinada ocasião em la vida de sua mamã.
E se hubo esta situação, empezar a hacer la reconciliação a través del perdão para este hecho del pasado, talvez muito forte que hubo una pelea entre la familia, e aí haga la oração para perdonar, que isto vai cambiar. ¿Está bem? Muchas gracias. Há uma pergunta, de verdade, Dora Duran, que pergunta, professor, por que não há meditação Shinsokan em YouTube? Então, nós já estamos conversando, estes dias conversei sobre isto com o professor Gabriel, para pedir aí permisso para fazer uma gravação da meditação Shinsokan, e estamos aguardando aí esta permissão, e assim que o professor nos permitir, aí vamos entrar e elegir professor que vai fazer esta gravação da meditação Shinsokan para que vocês acompanhem de casa através do canal de YouTube. Está bem? Graças por escrever. Bueno, aqui há uma outra. De Magda Gaitán. Mi hermana sufre de diabetes y ella quiere que se le quite porque tiene problema con sus pulmones. Por favor, la puede orientar por este medio. Muchas gracias. Bueno, una cosa muy importante es hacer la oración, ¿ok? Oración para los antepasados. Puede ser, ¿no? No sabemos que un antepassado já tinha esta enfermidade e deixou este mundo com esta enfermidade. E tem a ilusão que está sofrendo no mundo espiritual de diabetes. Então, alguém da família capta esta vibração e nós curamos isto com o quê? Com a leitura da Sutra Sagrada com gratidão. Não? Haga com gratidão. Simplesmente ofereça a leitura da Sutra Sagrada com bastante gratidão a seus antepassados. E também uma coisa muito importante, ter espírito de gratidão para todas as pessoas, coisas e hechos. Há livro do professor Seicho Taniguchi, chamado, todavia não está em espanhol, Mi hogar es un paraíso. E ele disse que em este livro há uma orientação justamente de uma pessoa que sofre de diabetes. E ele disse que uma das causas mentais é justamente a mente que não agradece, a mente que se acostumbra demasiado com tudo que tem. Então, eu tenho água abundantemente, eu tenho energia, eu tenho internet, eu tenho roupa, eu tenho casa, tenho perros, e se acostumbra. E se olvida de agradecer, de manifestar este sentimento profundo de gratidão. Então, é muito importante manifestar a gratidão para pessoas, coisas e hechos, e fazer a leitura da Sutra Sagrada também para os antepassados, que isto vai a resolver muito pronto. ¿Está bem? Muchas gracias. Aí há uma orientação de Alejandra Marcela Borja Correa. Esta é de Colômbia, não? Professor, uma orientação. Uma abuela viúva que padece em sua boca llagas e que não se curam e quase não pode comer bem. Bueno, la boca de verdade se manifesta estas heridas é porque de alguma maneira há sentimentos reprimidos dentro de ela, de muito rencor, de muitas palavras que foram usadas muito fortes no passado. Então, como é a abuelita querida, se pode orientá-la para fazer uma reflexão e fazer oração para perdonar de pessoas, coisas e hechos, coisas muito fortes que falou em la vida e manifestas em formas de heridas em la boca. ¿Está bem? Então, haga a oração para perdonar, que tudo cambia. E muito pronto estaremos em Colômbia para tomar na Clube Colômbia, não? Marta Inês Salinas, professor José María, em minha espalda apareceu bulto cerca do omoplato do lado direito. Que está significando? Do lado direito significa mulher. Então, e aí se está bulto, é porque é algo muito forte, golpe muito forte que você teve com alguém que representa o lado feminino. Haga sua reflexão e entre em
em sentimento de reconciliação com esta situação que você viveu, não? Está bem? Pode, de repente, escrever se houve uma situação que você peleou com alguém e você não falou tudo o que queria falar, ponga em uma carta, não? Escreva a carta, claro, não vai entregar a carta para a pessoa, mas escreva malas palavras, você eres e não sei o que, não sei o que. Ponga entre as mãos e diga, através de esta carta, estou transferindo todo este sentimento de enojo, de tristeza, de malo para esta carta e vou agora queimá-la e ler a Sutra Sagrada para fazer a purificação. E assim, você vai purificar estes sentimentos que estavam dentro de você e seguramente vai manifestar a curação. Ok? Muitíssimas graças. Aqui há uma senhora que escreve em português que, por que tenho tanta ganas de comer e até não conseguir, mas nunca chega. Haga uma reflexão, desde sua vida de niña. Será que na vida de niña você não escutava muito que não temos o que comer? Ou se houve uma situação nós como niños temos muitos recuerdos dentro da mente e a vezes, mira, este pão é pão para 15 pessoas da família. E era milagre, não? O milagre de los panes que Cristo hacía, que papai e mamãe dividia para que todos pudessem comer. Então, a mente se queda como insatisfeita. E, às vezes, manifesta também um sentimento em la fase adulta de comer, como uma insatisfação que foi generada, às vezes, em la niñez. Ou, às vezes, é uma maneira de comer muito também para quedar-se gordita, não? Para rechazar a presença de los hombres. Pero todo que Deus criou é perfeito. E há homens que amam as gorditas. Então, por isso, haga sua reflexão. Será que você não está rechazando alguma coisa e quer, de alguma maneira, fazer com que seu corpo tenha esta necessidade de comer? E não sei se você está gordita, ou se isso te faz tanto mal, a ponto de querer livrar-se desta situação. Haga sua reflexão. Busque em algum local em sua mente, há uma causa. E esta causa, às vezes, é uma violência verbal, uma violência corporal que você teve em sua niñez, algo que passou, que está aí muito fortemente gravada e que você de alguma maneira quer golpear em seu corpo para não sentindo que é hija de Deus, que é vida compartida de Deus. Perdone a si mesmo, perdone pessoas, coisas e hechos, que tudo vai estar bem, ok? Muchas gracias. Aí Nancy Virginia Zapana Carrillo me pergunta, ¿por qué todo me sale mal? ¿Cómo puedo tener éxito en los negocios? En este libro, mis oraciones, tiene varias oraciones y hay aquí a oración justamente para tener éxito en los negocios, ¿no? Ahora, es importante hacer la reflexión. ¿Cuál es su negocio? ¿Qué tipo de cosa hace usted? ¿Está beneficiando a la gente? ¿Usted está tendo uma atitude correta em relação a isto que você está como gerente? Que não é suyo, você está representando Deus. Este negócio é uma representação de Deus e tem que ser um negócio que beneficie a um grande número de pessoas. Ok? Então, agradeça este negócio. E, generalmente, em este livro que estamos estudando, Invitação de la Prosperidade, volume 2, ele diz que os negócios não prosperam enquanto nós não estamos reconciliados com a origem da riqueza, que é a lei das e recibirás. A origem da riqueza é compreender que papá é Deus, que mamãe é Deus, que nosso hogar é uma casa de Deus. Então, haga suas reflexões e ponga em prática a ensinança.
Escriba, mi negócio já é próspero, é bendecido por Deus, muitas graças, muitas graças. Se tenho que reconciliar, vou a reconciliar-me com papá, com mamãe, ok? E tudo vai estar bem. Estamos chegando no horário. Muitas graças. Aqui há uma... Professor, minha cunhada é de Gladys Sosa. Disse que minha cunhada está com câncer de hígado e pâncreas. Como ajudá-la? Muitas graças. Então, todo o tumor, todo o câncer tem na origem uma atitude mental de um forte rancor, de um forte ódio. Está bem? Então, converse com bastante amor com sua cunhada e veja se não houve uma situação dentro de sua casa, dentro de seu hogar, em la vida de pareja, não houve alguma situação de um forte rancor. Então, se houve isto, por favor, pida para que ela entre em reconciliação com esta situação. Se é com sua pareja, então, de repente, ofereça, não, a revelação divina da grande harmonia que está aqui no início da Sutra Sagrada. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, não? E aí ela pode fazer esta oração para bendecir a seu esposo, a seus filhos, a ela mesmo, ok? E oração para perdonar. Eu te perdonei, tu me perdonaste, que seguramente o câncer desaparece. Está bem? Também há aqui uma pergunta de Milagro Alarcón. Professor, como pode ajudar a mi bebê? Hoje lhe puseram a vacuna, tem 2 meses. Graças. Como pode ajudar a mi bebê? Hoje lhe puseram a vacuna, tem 2 meses. Bueno, o bebê de verdade representa a mente de los padres. Quando há muita pelea em la mente de los padres, o bebê sofre como um ángel dizendo: papá, por favor, compreenda a mamã. Mamã, por favor, compreenda a papá. Cambie suas atitudes. Então, converse com ele. Quando ele está acostado, aí, dormido, quietito, você hable. Tu eres hijo de Deus, eres perfeita, saudável, eres hijo de Deus, Deus te ama muitíssimo, muitas graças, eres hijo de Deus. E ao fazer a meditação Shinsokan, visualize como hijo de Deus perfeito. Pero lo importante é falar quando está dormido, ler a Sutra Sagrada, que o subconsciente quita toda a ideia do pecado, do rancor e manifesta a saúde. ¿Está bem? Muitas graças. E aqui há uma última pergunta de Ivone Orejuela. Professor, rechacei a mi hijo desde o vientre e agora é um chico rebelde e amargado. ¿Qué puede hacer para recuperarlo? Simplesmente, você vai fazer hasta que cambie a situação. Você haga sua meditação Shinsokan e se veja embaraçada, na época de seu embaraço, não? E aí você vai conversar com ele, dizer-lhe: tu eres bendecido, tu eres hijo de Deus, papá te ama muitíssimo, mamã te ama muitíssimo. Papá és um bom homem e te ama muito. Mamã te ama muitíssimo. Muitas graças. Tu eres um hijo de Deus perfeito, maravilhoso. Se veja naquela época que estava embaraçada e pida perdão para seu filho, desde o fundo de seu coração. Mi hijo querido, te amo muito, te quero muito. Papá também te ama muito. Papá também te quer muito. Graças, graças, graças. Ok? Assim vai desaparecer esta rebeldia e manifestar a imagem verdadeira de Hijo de Deus. Ok? Então, como chegou meu horário, quero agradecer a cada um de vocês por as perguntas, por ter participado desta charla. E uma vez mais, por favor, não se olvidem, sábado, o horário de 13:30, ¿no? De Brasil, temos este maravilhoso seminário de treinamento espiritual. Então, por favor, todos vocês que estão nos vendo ahorita por canal de YouTube, os professores de Seichonoye, divulgadores, nossos amigos, todos que estão vendo, por favor, invite por lo menos mais hoje é dia martes, creio que dá para invitar, creio que cada um invitar por lo menos mais umas 20 pessoas
para ter um montão de gentes participando. E os professores, por favor, hacer mais, não? 20, 50, 60 pessoas mais, seus familiares. Não se olvidem que às vezes salimos invitando um montão de gente e olvidamos de compartilhar a invitação com nossa família, com nossos amigos que estão muito cerca, e às vezes hasta com os amigos de Seichonaye. Então, por favor, invite a todos para que juntos, el dia sábado, vamos receber as orientações destes maravilhosos professores através do seminário de treinamento espiritual virtual que vamos estar realizando desde Brasil. Muitíssima graça a cada um de vocês. Deus los bendiga. Los extrañamos muchísimo y hasta pronto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias.